seja dada ao nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 5, verso 17. Tiago é o livro do Novo Testamento, está lá no fim da Bíblia, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Aleluia! Quem dá glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 5, 17, todos acharam? Amém. Tiago 5, verso 17. Aleluia. Deus seja louvado. Todos acharam? Amém. Melhorou? Diz assim o verso 17 de Tiago 5. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém, Jesus. Senhor, nós te damos graça por esta manhã de Santa Ceia. Te pedimos, ó Deus, que tu possa estar nos ungindo e nos capacitando a sermos teus servos, teu instrumento nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa essa tua igreja, ó Deus, que aqui se reúne, que tu possa estar, ó Deus, cada dia mais nos enchendo com teu Espírito Santo, e nos abençoando para que sejamos, Senhor, teus filhos, teus servos. Dai-nos a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, em nome de Jesus. Nós vamos falar de um homem, de um profeta do Antigo Testamento, e ninguém teve o brilho que Elias teve. Ele foi um profeta que inspirou muitos outros profetas que vieram depois dele. Ele foi um reformador corajoso. Ele era alguém que tinha uma visão de que a terra, naquele instante, passava por situações terríveis. Os reis que mandavam estavam tremendamente em pecado, e ele foi e lutou para que houvesse mudança no sistema. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, disse Elias, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azeira, que comem a mesa de Jezabel. Então ele começa desafiando um propósito do rei Acabe. O rei Acabe tem passado hoje na televisão a história de Jezabel, e a gente percebe pela leitura do Antigo Testamento o que foi Elias para a situação daquela época, para a conjuntura daquela época. Ele não temia repreender os reis. Ele disse: Acabe, disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Elias diz: eu o encontrei. Ele respondeu: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Então ele censurava os reis daquela época. Hoje nós vivemos numa sociedade que vemos muitas coisas erradas, e de repente a gente nota que as coisas vão se amoldando ao gosto da sociedade e não ao gosto de Deus.
nós como cristãos temos o nosso modo de ser, temos o nosso modo de ver a vida. Mas hoje nós vivemos numa sociedade em que se pratica muitas injustiças e nos vemos como seres humanos comuns, sem forças para resistir, sem forças para lutar. Mas muitas vezes eu me esqueço que eu tenho um Deus. Um Deus que está no controle de toda e qualquer situação pela qual nós estejamos passando, ou pela qual o país esteja passando, ou pela qual a sociedade esteja passando. Nós fazemos parte de uma sociedade. Nós estamos aqui no mundo. Jesus não nos retirou do mundo, mas nos deu forças para estarmos aqui como representante deles. E nós vemos muitas vezes que a igreja se cala, que a igreja não resiste, mas nós temos a confiança de que Deus está no controle da situação. Amém. De que nós, Igreja de Cristo, somos a parte da sociedade que ora. Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso interceder junto a Deus, pedindo que Ele entre com providência em toda e qualquer situação. Aleluia. Por isso que eu li aqui a respeito de Elias. Ele era um homem como nós. Mas ele foi um intercessor também. Ele sabia orar. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Está lá em 1 Reis 17, 20 a 24. O reconhecimento de alguém que estava passando por uma situação terrível, para ela irreversível, e para o homem comum irreversível. Mas Elias orou, intercedeu por aquele menino, e ele teve vida novamente. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e que fazes o coração dele voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. 1 Reis 18, 36 a 38. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Nós lemos aí durante 3 anos e meio. Orou outra vez e a chuva caiu. Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante é que as nossas orações elas têm que ter uma finalidade. Eu devo ser o intercessor e especificamente dizer a Deus: Senhor, eu preciso desta e daquela outra bênção. Eu preciso que tu intervenhas na minha vida de forma em que eu possa ver as suas mãos estendidas sobre mim e alcançar a vitória. Quando você orar por alguém, você diga: olha, Senhor, eu estou orando para aquela pessoa, para que ela receba a vitória naquela situação pela qual ela
estar passando e eu sei que tu vais intervir. Glória a Deus, glória a Deus. A minha confiança em Deus, ela tem que ser renovada. Ela tem que ser fortalecida. E a minha confiança em Deus, ela é fortalecida à medida em que eu vejo os testemunhos acontecerem na igreja. Em que eu vejo que Deus ainda hoje continua intervindo no nosso processo de vida. Deus não está distante. Deus está próximo de nós. Elias foi um homem que se sentiu também desencorajado. Você veja a situação nossa do ser humano. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos sentimos desencorajados a prosseguir. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fazer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Está em 1 Reis 19, 1 a 14. Então, o que eu estou querendo registrar na nossa vida é que Elias era um homem como nós. Só que ele tinha uma identidade diferente. Ele identificava-se completamente com Deus. E por isso ele era um homem que tinha alcançado a excelência na sua vida. Mas passou por situações que também o desencorajou. Eu estou dando uma passada por cima lá em 1 Reis 17 em diante. Vocês lerem lá, vocês vão ver o que Elias fez. Os seus atos. Essa destruição dos profetas lá é muito conhecida. E depois de ele ter feito tudo aquilo, depois de ter Deus intervindo no processo de vida dele, ele se sentiu desencorajado, porque ele foi ameaçado. E muitas vezes nós nos desencorajamos na nossa caminhada de vida. Bate de repente um medo, um receio de não alcançar a bênção. De repente nós tomamos certas atitudes e achamos que elas não estavam de acordo com aquilo que Deus queria para a minha vida, e eu às vezes quero me recolher, quero ficar num lugar, num canto, esperando que meu ânimo volte. Nós muitas vezes passamos nas nossas vidas com ânimos lá embaixo. Nosso ânimo muitas vezes ele perde a vontade de ser. Eu digo para vocês, isso é natural, é humano. É humano você sentir-se desencorajado na sua caminhada na vida. Mas não se esqueça, e nós temos a quem recorrer. Amém. Glória a Deus. Eu sempre gosto de lembrar a Igreja de Cristo que nós somos diferenciados. Nós não fomos largados no mundo aí, se vira, não. Jesus disse: eis que estou convosco. Amém. Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu tenho que de vez em quando ser tocado pelo Espírito Santo para me lembrar disso, para que eu tenha meu ânimo novamente, eu seja reanimado. Elias foi um homem que também errou. Eu estou fazendo uma comparação de Elias com a nossa situação. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos,
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninai, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 Reis 19, 14 a 18. De repente Elias achou-se que só tinha ele. Se desesperou. O que é que eu faço de mim? Só tem eu. E Deus veio e mostra para ele: não, você não está só assim. Sobrou gente lá para você saber que eu estou no controle da situação. Então ele achou que tinha ficado só. Deus não nos deixa só. Deus não nos desampara. Por mais que as nossas lutas sejam terríveis, Deus está sempre ao nosso lado. Deus sempre há de te dar um escape, uma saída. E você não está só. A igreja de Cristo na face da terra não está só. Ela tem o respaldo de Deus. Quando nós falamos com Deus, nós intercedemos a Ele em nome de Jesus. E o nome de Jesus é poderoso para fazer com que as circunstâncias mudem ao nosso favor. Elias foi um homem determinado a buscar a Deus. A fuga de Elias para Horebe. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. 1 Reis 18, 19, 8 a 9. Corvos vinham e alimentavam Elias. De repente o riacho que o supria de água seca, de água, o secou. Há uma situação emergencial, porque você pode viver sem comida por vários dias, mas sem água você morre em 3 dias. Deus então o manda ir para a terra de Serepta, na terra de Sidom. Ali vivia uma viúva gentílica que não conhecia a Deus, pobre e mãe de um só filho. Ele disse que esta viúva está movida a dar de comer ao profeta. Eliseu, ele foi sempre determinado a buscar a Deus. E um detalhe, na vida de Elias, ele estava sempre pronto a obedecer a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. E muitas vezes eu acho que o sacrifício que eu fizer na minha vida vai resolver o meu problema. E eu esqueço do que é que o Espírito de Deus está me dizendo para fazer. Como é que eu devo agir? A história de Elias mostra de que ele estava sempre pronto a obedecer a Deus. Certo dia, Acasias caiu da escada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Porque vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Ele respondeu: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou
e lhes disse isto. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhes disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. Ele lhe disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou. Olha a diferença. Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filho, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Está lá em 2 Reis 1, do 2 ao 17. Elias não tinha medo de anunciar as verdades de Deus. E quando o homem vem para ele e diz que ele é homem de Deus, ele diz: se eu sou homem de Deus, consuma. A diferença entre aqueles 3 soldados, aqueles 3 comandantes, é que um chegou e reconheceu que Elias realmente era diferenciado. Realmente ele era um homem de Deus. E como homem de Deus, a vontade de Deus estava sendo feita na terra. Nós hoje somos os filhos de Deus. Precisamos estar mais em comunhão com Cristo, para que nós possamos, através dos nossos olhos carnais, ver as coisas acontecerem espiritualmente. Nós somos hoje um instrumento de Deus aqui na face da terra. E quando alguém chegar para nós e perguntar: você é cristão? A pessoa está dizendo para você: você é homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? E nós temos que ter a autoridade para dizer: sim, sou. E Deus vai agir na sua vida através da minha intercessão. Deus vai entrar com providência onde quer que você precise que Ele entre, Ele entrará. Em nome de Jesus, creio que a providência de Deus está para ser alcançada também hoje, através da nossa vida. Homens comuns, mulheres comuns, mas com uma diferença: tem um Deus que cuida deles. Tem um Deus que é mais poderoso do que toda a autoridade na face da terra. Muitas vezes os homens estão olhando para aquilo que eles enxergam, para aquilo que eles veem, mas nós olhamos diferente. Nós temos olhos espirituais. Nós oramos e Deus intercede, Deus intervém. Eu intercedo a Deus, a igreja intercede a Deus e Deus entra com providência. Glória a Deus, aleluia. O que está acontecendo? Que tem muitos irmãos esmorecendo na fé. Nós precisamos ser animados. Amém.
Nós precisamos ser reavivados. E nada melhor do que Elias, a história de Elias, para dizer: Elias era um homem como nós. Elias era homem semelhante a nós, verso 17, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós temos sentimentos hoje de tristeza, temos sentimentos de que nada vai dar certo, temos sentimentos de repente que só acontece comigo. Por quê? Eu começo a perguntar a Deus por quê. São sentimentos que muitas vezes estão embaixo, porque nós somos homens semelhantes a Elias, sujeitos aos mesmos sentimentos. E Elias não morreu, mas foi tomado por Deus. Aleluia. Elias é levado aos céus. Aleluia. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. 2 Reis 2:1. Para encerrar, nós devemos chegar à seguinte conclusão: há alguns princípios que devemos aprender da vida desse profeta. Eu estou dando uma passada rápida. Em primeiro lugar, não devemos temer o poder das circunstâncias. Com Deus somos sempre vitoriosos. Amém. Amém? Amém. Eu repito, não devemos temer o poder das circunstâncias. Com Deus somos sempre vitoriosos. Amém? A igreja quer isso? Circunstâncias são circunstâncias, são momentos. Hoje tem um termo muito usado: são pontuais. Circunstâncias são pontuais, mas Deus nos dará sempre a vitória. Amém. Jesus. Amém. Em segundo lugar, não devemos temer a perseguição de ninguém. A gente se sente às vezes perseguido no trabalho, na sua casa, na sua igreja. O sentimento às vezes acha que nós somos perseguidos, até na igreja. Em terceiro lugar, não devemos temer o poder dos ídolos. Eles não existem, são meras imaginações humanas. Eu estava esses dias reparando a que ponto chega o ser humano na idolatria. Passava nessa pracinha aqui da Curva da Morte, antiga, chamada Curva da Morte, e tinha lá um vaso, um monte de tranqueira lá, um frango e os urubus fazendo as festas. Meu Deus, o que leva o ser humano, a mente humana, a fazer um troço daquele? Mas são coisas que nos levam a pensar: meu Deus, o ser humano, ele tem situações que ele passa que, se Deus não entrar com providência, meu Senhor. Você, amigo que vem lutando e já não há mais forças para continuar lutando, a você, amiga que se sente desanimada até querer voltar à luta, a você, companheiro, que como eu vejo a sua idade e pensa: quando vou reverter essa tendência? Terei tempo. A você, Senhor, que nunca mais sentiu um momento sequer de sossego. A você, moça, que percebe ouvir vozes interiores dizendo que desista. Deus quer lhe dar esperança no meio do desespero. Amém. Saiba de uma coisa: quanto maior for o seu desespero, maior deve ser a sua esperança em Cristo. A vitória virá, certamente ela virá. Deus quer transformar o desânimo em vigor.
não disse que você não vai ser desanimado. Não, você pode acontecer. Mas Ele vai transformar o seu desânimo em vigor. Ele quer me dar paixão pela vida novamente. Tem momentos que na vida, tem um hino que a gente cantava, pensamos em voltar atrás. Mas Deus quer fazer com que você continue tendo paixão pela sua vida. E às vezes a gente pergunta, mas como? Como? Eu digo para você, da mesma maneira que Deus deu ao profeta, Ele dará a você essas vitórias. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja toda ela respaldada em Cristo Jesus. Lembre-se, você tem alguém que cuida de você. Você é a igreja de Cristo Jesus na face da terra. E porque você é a igreja de Cristo, você está fadada a ser uma igreja mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus me abençoe e me faça feliz cada dia mais. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com vontade, com gana, com confiança, com certeza. Quando eu oro ao Senhor, mesmo que a minha fé seja pequena, eu tenho que ter uma certeza: Deus me ouve. E porque Ele me ouve, Ele age. E porque Ele age, eu consigo ver as vitórias em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Estamos nos preparando para tomar a Santa Ceia, sempre avisando que após o encerramento dessa primeira parte, nós daremos uma pausa de 5 minutos e começaremos a ministrar a Santa Ceia. Quem for tomá-la, venha aqui para a frente da igreja. Aqueles que não forem participar da Santa Ceia, que já o fizeram, podem ir para os seus lares, para a sua casa, para os seus trabalhos, em nome de Jesus. Pai, deixa eu orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. E nesta manhã, de forma especial, nos reunimos aqui para participarmos da tua mesa, da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Que esses teus filhos e filhas estão, nesse momento, aqui na tua casa, celebrando, Senhor, também a tua memória ao participarem dessa Santa Ceia. E nesse momento, Senhor, fazem aquele autoexame que tu dizes para nós fazermos. E nesse autoexame, ó Deus, nós confiamos que todos os nossos pecados foram perdoados e justificados. Por isso, ó Deus, dai-nos, Senhor, a tua bênção nesta manhã. Nos renova e nos fortalece. E dá, Senhor, com que essa tua igreja, toda ela, de forma especial nesta manhã, seja renovada na tua força e no teu amor. Abençoe os teus filhos em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.